Gravando, tá não? Gravando? Vamos lá. Sentar aqui. Será que eu vou sentar no lugar certo? Por que eu estou gravando esse negócio agora de manhã? Eu ainda tenho que fazer a barba. Eu tenho que sair. Eu tenho um compromisso agora, daqui a 45 minutos vou estar encontrando com um velho amigo. Mas eu estou com uma ideia na cabeça e meu medo é que essa ideia faça assim, que ela suma. Tá? Eu me conheço. Eu sei que algumas das ideias, algumas das associações, elas brotam meio do nada nunca é, né? Na verdade eu devo ter ficado pensando nisso durante o sono, deve ter uma série de insights aí que estão se acumulando ao longo do tempo e de uma hora para outra elas se costuram e se articulam e eu tenho muito receio de, se eu não aproveitar esse momento, isso desapareça. Tá? Por que eu estou contando essa história? Não só para justificar eu estar gravando em circunstâncias meio improvisadas, mas também pelo fato de chamar a atenção para como a gente funciona, como a cabeça da gente funciona. Tá? Na verdade, acho que as leituras mais prazerosas que eu tenho feito recentemente dizem respeito justamente a isso. Né? Uma série de pesquisas sobre como funciona a nossa memória, a nossa cognição, o nosso livre-arbítrio. É uma série de pesquisas acadêmicas, não necessariamente filosóficas, muito menos religiosas, mas que lançam uma luz sobre esse processo que a gente foi desenvolvendo ao longo aí, sei lá, da evolução toda, e que é muito mais rico e ao mesmo tempo delicado e frágil do que a gente imagina. Né? Até hoje eu estava vendo um artigo em que o cara lembra um livro que eu tenho aqui que chama Você Não É um Gadget, né? Para deixar bastante claro, para reforçar a ideia de que, embora a gente fique fascinado com CPUs, né, hard drives e memórias flash, e pendrives, o diabo 4, e gigas, e teras, e megas, a gente não é nada disso. Né? A gente não é uma CPU, a gente não é um gadget, a gente não é um computador que processa informações. Não, pelo menos da mesma maneira que o computador processa zeros e uns. Né? E por que isso é importante? Na verdade, acho que até isso começou porque hoje de manhã eu estava me arrumando e tal, e me veio a seguinte gratidão, a seguinte alegria. Falei, puxa, que legal que agora eu estou conseguindo ler um pouco mais. Na verdade, eu não estou trabalhando ainda, estou à procura de emprego, então eu tenho voltado a ler um pouco mais. Eu adoro livros, sempre gostei de livros, sempre gostei desde pequeno. Né? Gosto do livro, do objeto mesmo, da capa, do papel, da ilustração, da textura, eu gosto. Você quer me deixar feliz e me deixar numa livraria. Né? Pagar a conta depois não é tão legal, mas eu gosto do objeto livro. Então eu sou um pouco suspeito para falar. Mas o que eu estava pensando agora de manhã, assim, por que eu gosto tanto de livros com relação até a outras mídias possíveis? Porque tem, sabe, televisão a cabo, televisão on demand, a NET tem um produto de vídeo on demand aí, tem YouTube, tem o diabo, né? Twitter e tal. Mas o livro ainda preserva uma coisa que para mim é muito cara, que é a seguinte: o livro me permite o meu próprio tempo de assimilação. Né? Eu leio, quando alguma ideia me pega, eu dou uma parada, eventualmente eu vou procurar uma palavra no dicionário, eventualmente eu vou pesquisar, eventualmente eu paro por algumas horas, eu retomo. Esse ritmo, essa dança que o livro me permite, esse tempo, né, de eu assimilar isso no meu próprio tempo, de permitir que isso de alguma maneira vá se combinando com aquilo que eu já tenho dentro de mim, né, para mim uma experiência muito rica. E que, na verdade, outras mídias não são tão adequadas assim para esse tipo de processo. Né? Minha formação original é TV, eu fui produtor de TV por algum tempo, produtor, editor, mas TV para mim, sempre assistir televisão, sobretudo TV aberta, é uma coisa um pouco aflitiva, porque parece uma torneira aberta. Não para, aquilo não para. Se quiser, eu sei, hoje em dia você consegue pausar, tudo bem. Né? Mas o que me aflige é essa coisa de a televisão não parar, ela não pode ter silêncio, ela não pode ter pausa, ela não pode ter quebra de ritmo, tem sempre é que nem de ficar girando o prato no ar. Tá? Isso é lógico que tem uma arte nisso, que é uma arte que também me fascina, que eu gosto muito, que é de contar as coisas com time, contar as coisas com tempo, manter um certo clima e tal, mas isso de uma certa maneira, se você prolonga isso, se você vive só disso, você não pensa, né? Você está praticamente numa montanha russa de emoções o tempo todo, e numa montanha russa a única coisa que você tem que fazer é levantar o braço e gritar de vez em quando. Algumas meninas levantam uma blusa, mas isso não vem ao caso. Mas
essa passividade sempre me irritou um pouco, né? Tanto que, embora eu tenha trabalhado em TV, eu não consumo muita TV. Quando veio a história de internet, duas coisas me fascinaram. Em primeiro lugar, a possibilidade de poder publicar com facilidade, o que antes eu não podia, né? Publicar qualquer coisa, né? Mas acho que, sobretudo, o fato de, pelo menos naquele tempo, a internet ser mais ou menos uma biblioteca de Babel, que é uma metáfora, uma ideia que o Jorge Luiz Borges criou lá atrás, que seria uma biblioteca que conteria todo o conhecimento humano, né? Então, essa possibilidade de eu poder me aprofundar o quanto eu quisesse, né? Poder ler depois, imprimir, guardar, salvar, voltar, clicar, pesquisar, tal, essa coisa, essa profundidade, em princípio, infinita nunca é, né? Mas pelo menos bastante extensa, me fascinou, né? Mas o que acabou acontecendo, e eu ainda estou assimilando um pouco essa história, acho que é esse o tema que eu quero trazer aqui com vocês, não é tanto falar de mim nem nada, é que, de uma maneira ou de outra, talvez a relação que a gente tenha hoje com o digital esteja voltando para essa coisa montanha-russa da televisão, né? Porque o Twitter, na verdade, é um stream, é um fluxo contínuo de coisas. O Facebook também tem um fluxo contínuo de coisas. LinkedIn está incorporando isso, uma pancada de coisas está incorporando, os blogs também, de uma certa maneira, também tem parece um fluxo, né? Se você não leu aquilo, você nunca mais vai achar. Até o Twitter, puxa, eu tweeto bastante, eu acabei de publicar, acabei de completar acho que 16 mil tweets outro dia desse. Não tem backup dessa história, nenhum backup é muito eficiente, na verdade. Então, se eu quiser resgatar isso, eu estou jogando coisa ao vento, né? Se eu ficar um dia inteiro sem ver o Twitter dos outros, eu não vou conseguir ver também aqui. Se eu ficar 2 semanas viajando, acho que 2 semanas é o backup máximo que o Twitter tem, eu não vou conseguir ver o que foi publicado antes. Então, é engraçado por 2 razões, né? Primeiro, por essa coisa, essa efemeridade, essa volatilidade, essa não permanência, né? Desse novo modo de consumir as coisas. Segundo, por uma coisa que isso sim me perturba um pouco, pelo fato dessa abundância de fluxos de alguma maneira escravizar, né? Você fala, caramba, se eu não ficar aqui sentado olhando, se eu não ficar clicando, se eu não ficar vendo, se eu não ficar acompanhando, se eu não ficar... Disso impedir o quê? O pensamento. Disso impedir o quê? Que você reflita sobre as coisas que você está lendo, que você se permita fazer uma pausa, que você consiga recuar, que você tenha um certo distanciamento crítico para assimilar as coisas, né? É mais ou menos como é que teu estômago funciona, né? Você precisa de alguma maneira, entre aspas, ruminar para assimilar aquilo direito, né? Se a gente tratar informação como a gente trata MM ou qualquer jujuba, vai acontecer com o cérebro da gente o que acontece com o corpo da gente. Você fica um traste, né? Você fica obeso, você fica doente. Então, é curioso porque existe uma certa alegria nisso, existe uma certa alegria em participar de um fluxo contínuo e, né, nessa parece uma esteira rolante, né, que você não pode nunca, se você parar você cai, né? Mas eu me pergunto até que ponto isso, na verdade, está te tornando mais humano, me tornando mais humano, do que alguma coisa tão tradicional e tão old school e tão básica quanto o papel impresso, quanto um bom livro. É um bom livro em que você para refletir, em que você faz suas anotações, em que você compartilha com alguém, que você empresta, né? É curioso. Recentemente eu tive, ontem mesmo, conversando com um cara sobre um curso que eu fiz, e uma coisa que eu coloquei para o cara de maneira bastante enfática, eu falei, olha, é o seguinte, nós não somos CPUs, não é só uma questão de abrir uma mangueira de informação e jogar na sua cabeça durante 8 horas seguidas e achar que alguém assimila isso. Não é assim que o cérebro funciona. A gente é uma máquina química de uma maneira ou de outra, a gente precisa de pausas, né? Pausas não só para o cérebro, para o corpo, para tudo se recuperar, mas inclusive também porque a hora que se você faz uma pausa e permite que as pessoas discutam, se você permite que o professor interaja, se você permite que as pessoas de alguma maneira expressem de outra maneira o que está sendo colocado e validem isso não só enriquece a experiência em si, né, o conteúdo fica mais rico, como aumenta a fixação daquilo, né? A gente fixa as coisas na memória não como um HD grava 0 e 1, a gente fixa na medida em que aquilo se associa e se costura e potencializa outras coisas que a gente já tem ali. Então,
eu insisti bastante nesse ponto com esse rapaz, que espero que isso tenha alguma influência nesse curso, porque eu reconheço cada vez mais que a maneira como você consome as coisas, a maneira como você se coloca diante das coisas, ou a maneira como as coisas são colocadas para você e te obrigam de uma certa maneira a um ritmo ou outro, tem uma influência violenta na maneira como você assimila o que você é capaz, inclusive, criar, né? O quanto você consegue ser criativo depois de tudo isso, né? Ainda mais porque é exatamente o que está acontecendo aqui. Eu estou conseguindo tirar do nada, de absoluto improviso, essa fala, porque eu dei tempo para as coisas na minha cabeça amadurecerem, elas se articularem, mesmo de uma maneira inconsciente, estão vindo espontaneamente coisas que eu não tinha planejado falar, e eu aproveitei o momento porque eu sei que isso vai passar, né? Então fica aqui uma dica, por mais sedutor que seja você ficar, entre aspas, na crista da onda, dá uma parada, dá uma pensada para ver se é assim que você funciona. Dá uma parada para ver se isso está te fortalecendo ou está te tornando, na verdade, mentalmente gordinho. É isso, Cris. Vamos lá que eu tenho um compromisso, tenho que conversar com um velho amigo. Um grande abraço.